Bom dia. Trouxe aqui um exercício sobre o conteúdo que nós estávamos vendo, né, que vai desde média até desvio padrão, e um exercício então voltado mais para a área da botânica. Então a gente vai ler ele aqui. Um grupo de pesquisador realizou um experimento para observar o crescimento de plantas ao longo de um período de 96 dias. As plantas foram divididas em intervalos de crescimento de acordo com o número de dias e a quantidade de plantas crescidas em cada um. Bom, então aqui a gente tem nessa tabela, aqui mostrando então o intervalo dos dias e em cada intervalo a quantidade de plantas que cresceu dentro daquele ambiente controlado. Então, a gente tem então calcular essas variantes aqui dentro desses dados. Então, a primeira aqui a gente tem que calcular a nossa média. A média, então, ela é calculada da seguinte maneira: somatória de xi vezes fa dividido por n. Então, primeira coisa, esse xi, ele é o nosso ponto médio. E o que é o nosso ponto médio? Bom, aqui dentro da tabela não tem ele. Então, a gente precisa calcular ele. E como que calcula? Simples. Nós vamos pegar, então, em cada intervalo e somar o limite inferior. Então, sempre esse aqui é o limite inferior. E aqui é o limite superior. Então, como que calcula? Então, aqui na primeira, a gente pega o limite inferior mais o limite superior e divide por 2. Isso aqui dá 40. E agora embaixo, mesma coisa. 45 mais 55 dividido por 2. 50. De baixo, 55 mais 65 dividido por 2, 60. Percebemos que aqui a gente tem um padrão. Está aumentando de 10 em 10. Então, o padrão ele continua. Então, se a gente não precisar fazer continhas, é só seguir o padrão. Se aqui é 60, então aqui vai ser 70, 80 e 90, certo? Bom, e nessa fórmula nós temos esse FAzinho. Esse FAzinho simplesmente é a frequência, é o número de plantas nesse caso. Então, o FAzinho aqui é o nosso número de plantas, certo? E o N? O N, então, é o total do FA. Então, primeira coisa, somatória. Esse símbolo significa somar. Então, a gente calculou o ponto médio. Mas aqui pede não só o ponto médio, mas o ponto médio vezes a frequência. Então, além do ponto médio, a gente tem que calcular o ponto médio vezes essa frequência. É simples, é só fazer, porque o ponto médio a gente já calculou. Então, 40 vezes 1, 40. 50 vezes 3, 150. 60 vezes 8, 480. 70 vezes 3, 210. 80 vezes 3, 240. 90 vezes 2, 180. Calculado, a gente vai fazer o quê? A somatória, ou seja, somar tudo isso. Então, se nós somarmos todos esses valores, a gente encontra um valor de 1.300. Então, aqui, a gente já calculou quem? A somatória de x vezes FA. Então, aqui é só substituir pelo valor. Bom, e esse N? O N, então, eu falei que é o total do FA. Ou seja, é a somatória de todos esses dados aqui. Então, a gente vai fazer 1 mais 3, 4, mais 8, 12, com 3, 15, com 3, 18, com 2, 20. Então, o nosso N, ele vale 20. Então, 1.300 dividido por 20, então aqui, ó, a gente tem 2 zeros, a gente pode cortar.
130 dividido por 2, isso aqui então dá 65. Então aqui calculada a média. Próximo ponto é calcular a mediana. A mediana, a gente então tem alguns passos antes de ir para a fórmula. Primeira coisa, a gente vai então pegar o nosso n, certo? E dividir por 2. N dividido por 2, então qual que é o valor de n? Ó, é 20, né? É 20. Então a gente já tem aqui. Dividido por 2, isso aqui é igual a 10. Ok. Mas agora a gente precisa de um valor que não está mostrando aqui. Que é quem? O nosso FAzão. Esse FAzão significa frequência acumulada. Então, o que nós vamos fazer? Esse FAzão, ele vai ser baseado em quem? No FAzinho, na frequência mesmo. Então, o primeiro aqui é sempre o mesmo valor. Então, aqui se é 1, aqui vai continuar sendo 1. E o que a gente vai fazer? Como é uma frequência acumulada, a gente vai ter que literalmente acumular esses valores. Então, a gente vai pegar esse primeiro valor e somar com o de baixo. No caso, aqui no FA. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. Como eu sei que está certo? O último valor sempre vai dar igual ao valor de n. Então, aqui a gente calculou a frequência acumulada. Agora, o que a gente fez? Lembra dessa continha? A gente achou um valor de 10. Então, a gente vai procurar esse valor de 10 aqui no nosso FA. Mas a gente pode perceber que não tem esse FA igual a 10. Então, a gente sempre vai olhar o maior mais próximo. Então, quem que é o maior de 10 aqui? 12, 15, 18 e 20. Só que sempre o mais próximo de 10. Neste caso, é o 12. Então, esta linha, vamos dizer assim, este intervalo, nós chamamos então de classe mediana. Então, agora, para calcular a mediana, nós vamos ter que olhar neste intervalo, certo? Feito isso, a gente pode ir para a fórmula. A fórmula da mediana, ela é o seguinte. MD, então mediana, é igual ao limite inferior mais, a gente vai abrir um conchete, n sobre 2 menos Fzão, então esse Fzão aqui que a gente calculou, só que o anterior, já explico, dividido por Fzinho MD. E aqui a gente vai ter um valor novo que a gente chama de C, certo? Então, o que é essas coisas? Bom, LI é o limite inferior. Lembra que eu falei aqui? Nós temos o limite inferior e o limite superior. Mas aqui, a gente está calculando a mediana. Então, a gente vai ter que olhar para a classe mediana que a gente achou. Então, o LI vai ser o quê? 55. Porque a gente tem que olhar nessa classe aqui, ó. Então, 55. Então, a gente já pode ir substituindo. 55 mais N, a gente sabe que é 20. Então, 20 dividido por 2. Menos Fazão anterior. Então, a gente vai olhar onde? Na classe mediana, certo? Como é o anterior? O anterior. Então, o Fazão anterior aqui, nesse caso, é 4. Certo? Dividido por quem? Por Fzinho MD. O que isso significa? Que é o Fzinho da classe mediana. Então, a gente olha na classe mediana e qual que é o Fzinho da classe mediana? 8.
Então, a gente vem aqui e coloca 8, certo? E o que significa esse Czinho? Esse Czinho nós chamamos de amplitude de classes. E ele é basicamente, a gente vai pegar o limite superior menos o limite inferior. De quem? Da classe mediana. Então, a gente vai olhar na classe mediana, qual que é o limite superior? 65. Menos, qual que é o limite inferior? 55. Então, isso aqui dá igual a 10. Então, a nossa amplitude de classes é 10. Então, fazendo as continhas, né? Então, 55 mais 20 dividido por 2 dá 10. Menos 4 dividido por 8 vezes 10. Igual 55 mais 10 menos 4 é 6. Dividido por 8 vezes 10. Ok? Bom, então 55 mais 6 dividido por 8 dá um valor de 0,75 vezes 10. E agora? Qual continha eu faço? O mais ou o vezes? Sempre na matemática a gente resolve, então, a multiplicação primeiro. Então, a gente coloca 55 mais 0,75 vezes 10 é 7,5. E 55 mais 7,5 dá um valor de 62,5. Esse, então, é o valor da nossa mediana. E uma prova que a gente pode ter que está certo é a nossa mediana sempre vai estar entre o intervalo, entre 55 e 65. Nesse caso, então, a gente pode ver que está correto, ok? Bom, a nossa próxima aqui é a moda. Então, para cálculo da moda, é basicamente a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que achar a classe modal. Mas a classe modal, ela é simples. A gente só vai, então, olhar o quê? O maior FAzinho. Então, a gente volta lá na tabela. E a gente vai olhar aqui. Qual que é o maior FAzinho? É o 8. Nossa, que coincidência. A classe modal é a mesma da classe mediana. Tá certo? Sim, pode acontecer, tá? Então, aqui também é a classe modal, certo? Achado, então, a nossa classe modal, a gente pode já, então, resolver pela nossa fórmula, tá? Então, a fórmula da moda é o seguinte: MO igual o limite inferior mais Δ1 dividido por Δ1 mais Δ2 vezes amplitude de classe. Nossa, apareceu um trem aqui que a gente não sabe o que é. O que é esses deltas? Delta na matemática, na física, ela significa variância. Então, o Δ1 vai ser o FAzinho, certo? Só que da classe modal, menos o F anterior. O Δ2 vai ser, então, a frequência, o FAzinho também da classe modal, menos agora o FAzinho posterior. Então, desculpa. Então, como assim? A gente, então, para calcular o Δ1, a gente tem que olhar lá no nosso FAzinho, que é aqui. No caso, o FAzinho da classe modal, e não qualquer um. Então, nesse caso, cadê a classe modal? É essa. É o número 8. Menos o FAzinho anterior. Anterior desse. Então, é 8 menos 3. Anterior é antes, né? Então, o Δ1
vai ser 8 menos 3. Que isso aqui, então, dá 5. Mas só isso? Não. A gente tem que dividir por 2. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. E delta 2, a mesma coisa. A gente olha no FAzinho, no caso da classe modal, que é 8, agora menos o posterior. Então, o da frente, 8 menos 3 nesse caso, né? No caso, o mesmo valor aqui. Então, 8 menos 3 dividido por 2. Que, então, coincidentemente, dá o mesmo valor. Então, achado esses dois valores, a gente pode vir aqui para a fórmula. Então, MO é igual limite inferior. Então, aqui, ó, a gente olha na classe modal. Qual é o limite inferior? 55. Então, aqui, 55 mais. Agora, a gente já calculou delta 1 e delta 2. Então, é só substituir nessa fração. Delta 1 é 2,5. Delta 1, 2,5 e delta 2 também é 2,5. Vezes o C. Quem que é o C? É a amplitude de classe também, que é dada por limite superior menos limite inferior. Então, aqui é o quê? É o limite superior da classe modal, nesse caso 65, menos o limite inferior, que é 55. Então, 65 menos 55, isso dá igual a 10. Então, vezes 10. Agora é só resolver essa continha. Então, 55 mais 2,5 dividido por 5 vezes 10. Bom, 55 mais 2,5 dividido por 5, isso aqui dá 0,5 vezes 10. Lembrando que a gente tem que calcular primeiro a multiplicação. Então, MO é igual a 55 mais 0,5 vezes 10, isso dá 5. Então, somando, dá 60. Então, a gente achou a nossa moda. E a mesma coisa, para ver se dá certo, a moda tem que estar entre o intervalo de 55 e 65. No caso, o intervalo da classe modal. Nesse caso aqui, dá 60. Então, está correto.